Começamos mais um Papo Reto com Lorena. Hoje vai ser um assunto diferente, que a gente nunca teve aqui no Papo Reto, mas é um assunto importante para qualquer pessoa, qualquer empresa ou até mesmo para o condomínio, que não é uma empresa, mas também precisa lidar com gestão de pessoas. Antes de começar o nosso programa, eu queria agradecer a Live Portaria Remota e a Ultracló por apoiarem o nosso podcast. Queria apresentar o João Paulo Santos, que ele é especialista em gestão de pessoas, que tem um desafio diferente nesse mercado aqui de Alagoas, que é transformar o ambiente de trabalho. Fala um pouquinho, João Paulo, do seu trabalho, do que você faz aqui nesse mercado alagoano. Então, eu estou no mercado desde 2001. Já atuei em diversas empresas do mercado local, não só em Maceió, mas como no interior do estado também, né? Principalmente ligada a recursos humanos, em diversos setores, mas principalmente nessa trajetória aí, trabalhando com pessoas, com gestão de pessoas, né, em empresas de diversos setores. E isso faz com que a gente vá acumulando um feeling, uma bagagem, né, nesse universo que é tão peculiar, que é lidar com gente, né, no dia a dia do trabalho, no dia a dia dos negócios. Desafiador. Exatamente, porque a empresa ela tem a sua função e a sua necessidade, né? Mas para que tudo isso aconteça, para que essa engrenagem gire de forma harmônica, ou seja, você precisa das pessoas. Sim. E as pessoas individualmente têm suas dificuldades, têm suas necessidades, têm seus objetivos. Então, gerir essa orquestra, digamos assim, de interesses de forma harmônica é um grande desafio. Mas é um trabalho desafiador e gratificante. Exatamente. Trabalhar com pessoas, eu sei que a gente está aí nessa era de tecnologia, né? Mas trabalhar com pessoas tem um valor diferente, né? Tem uma emoção diferente também. Você saber que cada um é diferente, cada um pensa diferente, né? Claro, você tem claro. que essa sintonia, tem que entrar em sintonia para o negócio funcionar. Isso mesmo. E aí eu vou te perguntar, qual a importância? Assim, qual a sua visão da importância dessa gestão de pessoas? Bom, gerir pessoas é algo que deve ser, do ponto de vista estratégico, certo? Um dos pilares de qualquer gestão, de qualquer organização. Seja uma organização de pequeno porte, seja uma empresa que está apenas começando, seja uma empresa com vários anos de mercado, com uma grande quantidade de funcionários, enfim, independente do faturamento. Sim. Certo? Deve ser algo que deve ser um dos pontos que tem um olhar cuidadoso do gestor, né? O olhar estratégico, assim, é algo que não pode ser negligenciado, não pode ser colocado como somente uma peça a mais. Não, é algo que realmente faz a diferença. Realmente faz a diferença. As grandes empresas, as empresas que se destacam, certo? Enfim, mesmo que utilize uma tecnologia diferenciada ou independente do porte, quando ela se destaca, você percebe que há por trás de todo aquele sucesso, né, alguém gerindo essa empresa muito bem. Né? A equipe, o resultado que a equipe dá, o clima dentro daquela empresa é algo que é diferente das demais. Não é? Isso faz com que ela se destaque. Então, gestão de pessoas e veja, pode ser um negócio pequeno, pode ser um negócio que esteja começando. Se o clima, se desde a seleção, aquelas pessoas que trabalham ali, não é? A forma como esse espaço se organiza, a forma como essas pessoas dão a sua contribuição para o negócio, certo? Tudo isso vai gerar um diferencial no resultado final. Tá, aí você fala que sempre por trás de um bom resultado, né, de uma boa equipe, tem alguma pessoa por trás, né? Então, eu identifiquei que é um líder, né? E como a gente identificar aquele líder? Como que a gente tem um feeling para saber, não, esse aqui é um líder? Como a gente forma um líder e como a gente sustenta? Porque é difícil. Sim. Então, eu penso o seguinte, todo bom gestor, ele tem que ter o olhar clínico,
para identificar aquelas pessoas na sua operação, na sua equipe, que mesmo que não ocupem um cargo ainda de liderança de forma efetiva, tá? No organograma, digamos assim, mas já tem um comportamento onde elas chamam a responsabilidade para si. Sim. Né? O que a gente chama muitas vezes de olhar de dono. Tá. Né? O comportamento de dono. Isso é algo que também é meio conflitante, porque nos tempos atuais existe uma dificuldade hoje grande das pessoas em assumir essa responsabilidade, em querer assumir essa responsabilidade. Tá? Mas, veja, o gestor que consegue identificar essas pessoas na sua equipe, tá? Ele precisa ter o olho clínico, identificar essas pessoas e investir nessas pessoas. É aquela pessoa que você traz para perto. Não é aquela pessoa que você forma. Não é aquela pessoa que você diz assim... Não é como a gente fala, né? Que você bota debaixo do braço e diz assim, caminhe comigo. Sim. Não é? E claro, você vai corrigindo a rota quando necessário. Corrigindo a rota quando necessário. E aí, esse resultado ele vai se mostrar no dia a dia. Certo? Porque é algo que você dá, você oferece esse espaço, né, para que aquele colaborador comece a crescer, comece a desenvolver o seu trabalho, né, comece a desenvolver as suas características de liderança ali junto à equipe, certo? E você corrige, você vai ali corrigindo a rota quando necessário, certo? E identificar como essa pessoa também... você me perguntou, né? Como manter, como valorizar, como incentivar isso daí. Né? Algo importante também é medir como esse profissional está lidando com essas correções de rota. Com essas correções de rota. Por quê? É preciso que exista humildade também. Certo? Porque um líder soberbo, ele acaba se perdendo pelo caminho. Sim. Certo? Então, são todas essas características. Comportamento de dono, que não quer dizer que você vá começar a se achar demais diante dos seus pares, dos seus colegas de trabalho. Né? Comportamento de dono, quando eu falo, é você chamar a responsabilidade para si. É você ser responsável. Ser responsável. E sempre alinhar o seu comportamento, tá? Alinhar assim, a sua forma de agir no dia a dia de acordo com aquilo que o seu gestor principal, ou seja, o seu diretor, o presidente da empresa, o acionista maior da empresa, tem como forma de pensar e como mentalidade. É o olhar de dono, ou seja, o dono ele busca pessoas que tenham o mesmo cuidado com o negócio dele que ele tem. Certo? O mesmo olhar de cuidado, de responsabilidade que ele tem sobre o negócio dele. Então, as pessoas que se destacam são essas pessoas que conseguem reproduzir esse mesmo olhar e esse mesmo comportamento. Né? Então, assim, a partir daí, eu penso que é onde a gente começa a identificar aquelas pessoas que a gente vai trazer para perto, né, para ir formando elas ali no dia a dia, para que elas ajudem a empresa, colaborem com esse crescimento da empresa. Qual a importância, tá? Assim, falando agora da empresa, toda essa gestão, todo esse olhar clínico, toda essa sensibilidade de enxergar esse funcionário padrão, com um olhar de dono, para a empresa, qual o impacto que gera? Então, como um todo, tá? Como eu falei no início, por mais que você tenha, certo? Os melhores sistemas, o melhor prédio, a melhor arquitetura, enfim, todas as características que fazem parte de um negócio, quem faz a coisa acontecer são as pessoas. São as pessoas, tá? E assim, é algo que assim, é muito certeiro. Uma empresa que se destaca nos seus resultados, uma empresa que se destaca que você vai, seja uma loja em que você é bem atendido, não é? Seja um restaurante em que você é bem atendido, seja uma empresa que presta um serviço de excelência, ou seja, essa conta fecha como? Quem faz essa excelência no serviço são as pessoas. Então, assim, do ponto de vista estratégico, como eu falei, é algo que é essencial, tá? Para que traga bons resultados para os negócios, certo? Muitas vezes, quando você vê uma empresa ruim, veja, isso também é certeiro. Quando a gente vê uma empresa ruim, quando a gente vai num lugar e não é bem recebido, o serviço é ruim, ou a forma como
como o serviço foi prestado não foi de acordo com as expectativas que a gente tinha, ou quando a gente percebe que acontece alguns problemas em determinada empresa, em determinada operação, e essas coisas se tornam algo que começam a se tornar uma constante, está havendo um problema de gestão de pessoas naquele lugar. Tá? Então, assim, isso tem um impacto que, assim, é visível, tá? Tanto do ponto de vista positivo, quando a empresa é bem gerida, quando as pessoas estão, quando o clima organizacional, a gente chama de clima organizacional, quando o clima organizacional, né, é muito bom, né, as pessoas gostam de trabalhar ali, estão satisfeitas em trabalhar ali e dão o seu máximo, enfim, como também esse clima está, de alguma forma, enfrentando alguma turbulência. O resultado final para o cliente, né? Para o cliente, ou seja, o consumidor que compra aquele produto ou serviço, certo, é ruim. E é ruim também para o acionista, certo? Porque empresas ruins, equipes ruins, certo, trazem prejuízo para o negócio. Para o negócio. É uma conta que também onera bastante assim, a empresa nesse sentido. É caro o investimento para gerir pessoas, para ter esse programa de gerenciamento que eu sei que você faz nas empresas que você gerencia. O investimento hoje, falando hoje, para a nossa realidade econômica. Então, né? Eu costumo pensar o seguinte: o investimento em gestão de pessoas, ele precisa se pagar. Né? É aquela coisa assim, às vezes você diz assim, eu vou pagar, eu vou oferecer alguns benefícios, eu vou... com relação à remuneração, eu vou melhorar a remuneração de alguma forma, ou eu vou investir em treinamento, tá? Tudo isso que é feito precisa trazer um retorno. Precisa trazer retorno nos negócios, precisa trazer retorno em todo o processo de trabalho interno na empresa, tá? Eu costumo pensar também assim, que cada profissional é um ativo que você investe, certo? E ele precisa trazer retorno para a empresa, tá? Então, assim, não é um investimento que você faz a fundo perdido, ou que você faz porque é legal, ou que você faz porque, enfim, não, tá? Ou seja, é caro, veja, não é um investimento, não é uma questão de ser caro ou ser barato. Tá? É claro que a empresa tem que ter responsabilidade, não é, nesses investimentos, porque, ou seja, você não vai oferecer algo que você não pode bancar, né? Como empresa, o seu porte não suporta ainda, né? Para aquilo ali, mas tudo que você faz, ou seja, todo investimento que você faz com relação à gestão de pessoas tem que ter em claro o quê? Qual é o objetivo que você quer com aquele investimento. Né? E esse investimento vai trazer retorno na qualidade do serviço, vai trazer retorno no crescimento da empresa, vai trazer retorno na percepção que os clientes têm do seu serviço, e isso aí também é notório, né? Ou seja, é algo que você investe, não é a questão de ser caro ou ser barato, né? É um investimento que precisa ser feito consciente, mas que precisa ter essa função, né? Ele precisa trazer um retorno, um impacto ali real e positivo no negócio que você tem, na empresa que está sendo gerida ali. A gente vai falar agora de um assunto que é um tema que é um pouco polêmico. A gente estava conversando no final de semana, mandei para ele uma reportagem, né, falando sobre a nova geração que está aí no mercado de trabalho, que está disponível para assumir a minha, a sua e a sua empresa, né? E a gente estava falando que é a geração Z. E eu vou te perguntar, qual o desafio hoje que a gente enfrenta no ano de 2025 para contratar um profissional? Então, isso é algo muito recorrente hoje, porque, assim, os meus amigos que têm empresa, os meus colegas que dirigem empresas também, isso é algo, assim, o discurso é somente um, né? O discurso é um discurso único, assim, que há uma dificuldade muito grande hoje na gestão de pessoas, né? Porque, principalmente, se a gente perceber, a geração que construiu algo e que hoje tem um negócio e que hoje é dono de empresa e que hoje estão à frente de negócios, certo? É uma geração que a gente chama de o pessoal da old school, né? O pessoal que foi forjado ali no sacrifício, na luta, no suor, no sangue. E aí você tem uma geração
que é a chamada geração Z, a geração, né, dos últimos anos, né, que hoje começam a ofertar a sua mão de obra para o mercado de trabalho, que viveu um tempo completamente diferente. Completamente diferente. Então, assim, isso é algo desafiador para os negócios hoje em dia. Porque são maneiras de pensar completamente diferentes, né? Completamente antagônicas. Então, assim, você tem uma geração que foi forjada no sacrifício e que montou seu negócio e que sabe quanto vale, não é, cada dia, cada esforço que foi feito para que chegasse até ali. E você tem uma geração que é extremamente inteligente, né? Extremamente inteligente, que tem acesso à tecnologia, mas não tem raízes profundas. A base com relação a, digamos assim, a sacrifício, a coisas que a gente conhece e que fazem parte da vida de qualquer pessoa. Sacrifício, renúncia, não é, ordem, obediência, princípios e valores. Então, assim, é algo muito distante, né? E, assim, vamos traduzir isso. E que isso aí não é generalizando, tá? Isso aí a gente fala que é do geral, que a gente está falando das reportagens que chegam até a gente, não, né? Assim, e outra coisa, quando você conversa, tá, com gestores, assim, o discurso é esse. Tá? Então, assim, algo que é uma realidade. Entenda, eu não estou dizendo também que essa geração não pode dar sua contribuição, porque eles dão sua contribuição de uma forma muito positiva. São super inteligentes e têm uma habilidade, têm uma agilidade no aprendizado muito grande. Exatamente, mas também traz uma série de dificuldades. Inseguranças. Exatamente, e em se adaptar ao mercado de trabalho, aos negócios hoje em dia. Então, assim, você tem, vou dar exemplos bem práticos aqui, não é? Você contrata uma pessoa hoje e aí ela começa ali, às vezes empolgada no trabalho e tal, e 6 meses depois ela já está desmotivada. Sim. Porque ela diz que a empresa não valorizou ela. Sim. Não é? Porque ela acha que isso, porque acha que aquilo outro, acha que o trabalho é assim, acha que o trabalho é assado. Não é? Que não está tendo voz. Que não está tendo voz. Sim. Tá? Por quê? Porque hoje você pega um celular e você consegue ter voz. Isso. Não é? Isso então, aí. assim... Na verdade, eles não podem, têm a dificuldade de sair daquela zona de conforto, né? Esse choque hoje é muito doloroso para você gerir essa geração. Tá? Porque falta... Isso aí eu digo assim, sem medo de errar, falta isso a eles. Tá? Falta essa questão de dizer assim, poxa, eu sei que vai levar um tempo para eu construir isso daqui. Eu sei que vai levar um tempo para eu dar a minha colaboração, para eu ter esse reconhecimento. Eu sei que eu preciso, não é, suar e trabalhar e dar o meu sim todos os dias e me sacrificar todos os dias para conquistar isso daqui. Não é? É uma geração que tem muito essa dificuldade. Não é? E às vezes você tem gestores que não entendem essa forma de perceber o mundo dessa geração. Então, assim, veja, aí o que acontece? Isso é um ponto de conflito dentro da empresa. É um conflito muito grande, porque você tem um gestor que não tem essa sensibilidade de enxergar essa geração que tá aqui. Isso. Né? Uhum. E a gente tem também essa geração que não tá afim, não quer ser muito pressionado, né? Não Exatamente. Tem que estar sendo estimulado o tempo todo, não pode cair na rotina, que para ele não é legal. Exatamente. Né? Mas aí tem um detalhe também. Aquelas pessoas dessa geração, tá? Dessa geração Z, como se fala, né? E tudo, que conseguirem perceber, ou que conseguirem ajustar, tá? Aquilo que eles têm de características positivas e que nós falamos aqui já. Digamos assim, beleza, mas eu entendo como o mercado funciona, eu entendo como as empresas funcionam, então assim, eu vou focar, eu vou dar o meu sim aqui, tá? Isso aí já é um diferencial enorme para elas. E aí você tem aquilo que a gente falou lá no começo, as pessoas que nesse mar, digamos assim, começam a se destacar, tá? Essas pessoas que começam a se destacar. Tá? Então, assim, nessa escassez de pessoas que hoje tem uma certa dificuldade em vestir a camisa, digamos assim, de uma empresa, tá? Nessa escassez de pessoas, você encontra aqueles que realmente entendem, não, eu tenho isso aqui de positivo, mas essas coisas funcionam aqui dessa forma, eu vou me adaptar e eu vou seguir. Você tem uma equipe boa.
Você tem uma equipe boa, uma geração. Uma geração boa, você tem lá. Deixa eu te perguntar. E como a gente evita? Eu trabalho com empresas e eu vejo o pessoal reclamando muito sobre rotatividade, né? Como não consegue segurar o funcionário, não consegue manter estimulado, tipo, pensa em investir, mas se recua nesse investimento de fazer alguma coisa para a equipe porque vai ficar 3 meses e vai embora, né? Então, o empresário também fica, né? Tipo assim, Sim. pô, e aí, vou investir, mas aí não vou ter o retorno, né, desse investimento. Como é que a gente faz para a gente evitar essa rotatividade de funcionário? Tem uma dica? Não tem uma dica? É como eu disse, hoje em dia a grande maioria dos empresários sofrem essa Rotatividade. Sofrem com essa rotatividade, tá? Mas ele pode minimizar esse efeito no negócio de diversas formas, né? Primeiro, eu conversava com um grupo há umas semanas atrás e eu dizia o seguinte, e aí a empresa, né, nesse local estava enfrentando uma dificuldade de rotatividade muito grande, né? Eu dizia para as pessoas, eu digo, vocês precisam trazer para o negócio pessoas que tenham o mesmo pensamento que vocês. Eu dizia para os gestores. Sim. Né? Então, assim, por mais que você tenha dificuldade, por mais que isso exija um pouco mais, por exemplo, no processo seletivo. Que tenha que esperar um pouco mais. Não precisa contratar porque não vai encaixar. Ou tenha que conversar com mais pessoas, ou tenha que repetir a seleção. Mas são 2 vagas, mas eu vou conversar com 20 pessoas. Mas identifique pessoas que tenham... Que vai acrescentar realmente. As mesmas características que você sabe que vão se encaixar ali no seu negócio. Sim. Tá? Isso é importantíssimo, porque... Às vezes trazem alguém ou selecionam alguém que você coloca ali no meio do negócio. Para tapar um buraco. Exatamente. Não tapa, faz um maior. Não tem nada a ver. Sim. Aquela pessoa vai embora. Tá? Mas ela ocupou um para treinar? Exatamente. E se ela não for embora, ela vai ficar um tempo ali e tal. Tentando se encaixar. Tentando se encaixar e não vai conseguir sequer contribuir. Isso é muito sofrido, tanto para o colaborador como para o gestor também. Né? Tanto para o gestor também. Eu conversava com uma garota e eu dizia para ela assim, e ela estava falando das dificuldades que enfrentava na empresa em que ela trabalhava e tudo. Eu disse, minha filha, olha, você precisa entender se aquilo que você está fazendo ali, ou seja, se aquilo que você entende como essencial para o trabalho, para a sua vida, para aquilo que você quer como profissional, tá? Ou seja, se aquele lugar pode oferecer isso para você, porque às vezes não vai oferecer. Às vezes não vai oferecer, não é? Às vezes eu estou ali, eu entro numa empresa para trabalhar, né? Mas eu tenho minhas características, eu tenho meu comportamento, meu modo de pensar, e eu sei que aquele ambiente é uma coisa completamente, assim, fora da caixa daquilo que eu sei fazer, daquilo como eu penso a vida, como eu me comporto, ou seja, eu vou, assim, vai ser sofrido para mim e vai ser sofrido para o dono do negócio. Sim, também, vai ver às vezes pela necessidade, né? Pelo dinheiro, mas não Exatamente, mas não vai rolar. Vai fluir. Não vai fluir, tá? Isso. Então, assim, o primeiro passo, né? Trazer pessoas que tenham as mesmas... Exatamente, conexão com o negócio. Né? Não invente, mas vamos trazer pessoas diferentes. Não vai dar certo, tá? Então, assim, trazer pessoas que se conectem ao seu negócio, tá? A sua forma de... Cada empresa tem o seu ritmo, tem a sua forma de pensar, tem a cultura da sua empresa, né? A cultura da empresa. Então, assim, trazer pessoas que se conectem com aquele ambiente, né? Isso é importantíssimo. E depois disso, um trabalho diário, né? Um trabalho do cotidiano de quê? Formar essas pessoas, né? Engajar essas pessoas, né? Estar próximo desses colaboradores para que eles entendam o papel dele ali dentro da função que ele desempenha, a contribuição que ele dá para a empresa, né? Para que ele se sinta útil. A geração atual, se ela perceber que ela está ali e que algo não... Pô, isso aqui não está legal, eles vão embora. Sim.
Eles vão embora. Eles são extremamente decididos. E aquela coisa que existia antigamente... Impulsivos. Decididos e impulsivos. Exatamente. E uma coisa que às vezes a gente percebe muito também é o seguinte, a pessoa pede demissão, vai embora e depois se arrepende. Sim. Né? A impulsividade, não devia ter saído, porque isso, porque aquilo, outro. Então, assim, são características também gente, dessa... eu falo com propriedade, eu tenho duas, né? Então, eu sei como é. Exatamente. Lidar, né? Uma facilidade para resolver, mas não é para resolver, é a impulsividade de tomar uma decisão, né? Exatamente. E depois se arrepende. Isso. Não tem jeito. Eu queria saber como é que seria, assim, hoje em dia, a gente tentar encaixar. A gente passou por um momento que foi muito delicado, que foi a pandemia, né? Então, ali, através da pandemia, a gente lançou uma nova modalidade de trabalho, que foi o home office, né? Sim. Para algumas empresas deram certo, para outras não. Empresas grandes, multinacionais, ficaram completamente home office. Meu ex-marido era da Volkswagen, e para mim foi uma tortura, porque era homem que trabalhava e ficou dentro de casa, literalmente montou um escritório, a gente teve que construir, fizemos mesmo no quarto para uma estação para ele trabalhar, porque todo mundo não voltou mais para trabalhar, né? Então, foi um desafio, mas a gente viu que deu certo para algumas empresas, né? Hoje em dia, o que é que você acha? O impacto dessa jornada que chama híbrida, né? Sim. Que é o home office, o que é que você diz, assim, hoje em dia? Eu acho que, a pandemia foi foi algo que jogou uma luz, né, sobre esse formato de trabalho, né? Ou seja, poxa, isso aqui pode ser viável, né? Isso aqui, ou seja, vamos tirar essas pessoas do escritório, vamos colocar essas pessoas em casa, enfim, tudo mais, né? Então, assim, foi algo necessário. Ou seja, dependendo do negócio, não se tinha alternativa. Sim. Né? Não tinha o que fazer, ou você mandava as pessoas para casa, mas se as pessoas pudessem trabalhar remotamente, elas iam trabalhar remotamente. Não tinha outra saída. Não tinha outra saída. Para determinadas funções, beleza, né? Você consegue fazer com que essas pessoas contribuam nesse formato. Tá? Eu conversava com uma pessoa um tempo atrás e ele disse assim, lá no escritório a gente precisa ir uma vez na semana, né? E o restante dos dias a gente tem as nossas metas e é home office, né? A gente trabalha de casa e trabalha em campo. Beleza. Mas para determinadas funções, para determinadas equipes, para determinados formatos, não adianta, você tem que ter as pessoas próximas. Sim. Você tem que ter as pessoas próximas, né? Eu vi um gestor falar um tempo atrás, umas semanas atrás, no podcast que eu escutei, e ele dizia, né? Eu não consigo formar um líder com ele em casa. Veja, eu sou diretor de empresa. Então, assim, eu preciso estar o tempo todo olhando as pessoas que um dia poderão ocupar o meu lugar. Tá? Eu preciso estar atento para que esse movimento de que as pessoas que estão ali na base, ou seja, que trabalham comigo, as pessoas que trabalham comigo, eu preciso estar o tempo todo observando elas para que eu as forme, tá? Para que eu tenha um trabalho de feedback constante com elas, né? Acompanhe o dia a dia, acompanhe o seu desempenho nos negócios, acompanhe o seu desempenho como profissionais, né? Corrija a rota quando for necessário, converse. Mas veja, eu só consigo fazer isso se essa pessoa estiver junto de mim. Sim. Eu só consigo fazer isso se eu dividir a mesa com ela. É um espelho, né? Você acaba pegando, se o cara é o chefe, o cara é o líder, o cara... Exatamente. Eu não consigo fazer isso à distância. Isso. Eu tenho que conviver. Até porque, veja, Lorena, um dos grandes erros de gestão hoje em dia, é o seguinte, e que eu vejo, às vezes, as empresas cometerem de uma forma até muito comum, tá? Você traz alguém para dentro da operação, às vezes a pessoa tem até um currículo muito bom, enfim, tudo, mas que não está conectada àquela equipe, àquele ambiente ali. Sim. Tá? E assim, as empresas às vezes fazem isso porque simplesmente não conhecem, tá? Não tem ali o cheiro da pessoa ali, né? Ou seja, não é uma pessoa que você convive, que você sabe como se comporta, como lidar com pressão, como é que essa pessoa suporta pressão, como é que essa pessoa lida com os seus pares, tá? Porque hoje ninguém trabalha sozinho. Sim. Tá? Ninguém trabalha sozinho.
eu dirijo esse setor, eu estou nesse setor, mas esse setor tem ramificações que atuam em toda a empresa. Então, assim, precisa ser alguém que agregue, que esteja para agregar uma operação, tá? Porque dificuldade todo mundo vai ter, falha todo mundo vai ter. Veja, eu tinha a ilusão, né, quando eu comecei lá a minha carreira lá em 2001, que as grandes empresas elas tinham operações que rodavam perfeitamente, né, que não tinham nenhum problema e que eu via nas revistas, né? Ou seja, você começa a trabalhar no dia a dia e todo mundo faz besteira, todo mundo erra, né? Todo mundo muitos briga. Gestores, inclusive, erram. Não, e assim, isso em todos os níveis, né? Então, assim, isso que eu estava falando, né? Você só consegue formar alguém estando perto dessa pessoa, observando essa pessoa, né? E eu só consigo também colocar alguém no meu lugar, tá? Se eu tiver muito tempo de estrada observando essa pessoa também, né? Analisando essa pessoa também, acompanhando o trabalho dela também, certo? Eu, como diretor, preciso ter esse olhar clínico para dizer assim, essa pessoa, esse colaborador que eu tenho, ele é bom nisso, né? Ele tem esses pontos positivos, eles têm esses pontos aqui em que ele precisa melhorar, tá? Por quê? Porque em determinado momento eu preciso mover as peças. E quando eu movo as peças, eu preciso saber a pessoa exata que eu vou encaixar naquele lugar. Né? É aí onde a gestão é feita de forma eficaz, né? De forma eficiente, com responsabilidade. Né? A pior coisa é quando você precisa mover uma peça e você não formou ninguém. Você não vem observando ninguém. Aí é problema. Aí, às vezes você coloca alguém que não está pronto. Aí a confusão sabe qual é o maior erro que a gente vê hoje em dia nas empresas? A gente está falando de promoção, né? A promoção que alguns líderes, né, enxergam como tempo de serviço. E às vezes não é tempo de serviço. Uhum. Às vezes a pessoa está lá 2 anos, 3 anos numa empresa e não tem um potencial, não tem o feeling de liderança, não tem o olhar do dono, não tem um cuidado, sabe? E não tem um respeito. Então, isso eu vejo acontecendo, às vezes, em algumas empresas que a gente roda, e fala, não, é porque tem que ser tempo, tem que seguir uma hierarquia. Oi? 2025, né? Tipo, esse olhar, eu acho que não dá certo. Você vai colocar à frente uma pessoa que não está preparada, sim, né? Sim. E que não vai desandar tudo novamente, porque você vai deixar a equipe desestimulada, porque você não esperava, né? Pô, é complicado. E quero voltar a falar da parte da pandemia, que me veio aqui, eu veio isso aqui agora, eu saí, mas eu voltei aqui, eu peguei agora e voltei para a pandemia. Na época da pandemia, eu acho que tirou muitos funcionários do condomínio. Eles não estavam preparados para essa pandemia, eles não estavam preparados para uma organização de equipe, para uma gestão de pessoas. De repente, o condomínio ficou 100% habitado, os moradores em home office, trabalhando, e eles tiveram que resolver um monte de problema de uma vez só, que era o gás começou a gastar muito, e faltava, e a água, e a bomba ia... Tipo assim, no condomínio, o condomínio sofreu bastante. E ninguém nunca pensou em gestão de pessoas no mercado condominial, né? Porque era sempre muito, muito tranquilo, zelador, aqueles serviços gerais ali que fazia a limpeza dos blocos somente, né? Somente não que seja pouco, mas era um trabalho muito, muito organizado, né? Que já tinha aquela rotina muito bem preparada. E quando veio a pandemia, eram as crianças em casa. As crianças não tinham escola também era online, sim. Né? Então, como é que eles passaram por esse momento? Porque não tinha o João Paulo para dar lá e chegar e vamos organizar. Né? Então, foi também um desafio. Acho que daí começou também a dar uma organizada no condomínio. Começou a ser uma coisa mais séria, mais profissional da parte do zelador. E aí, o condomínio precisou também lidar com vários conflitos. Porque eles não estavam preparados para passar por essa situação de tal modo full dentro do condomínio. Né? Às vezes ele tinha moradores que ele nem conhecia, porque ele saía às 18 horas e o morador só chegava às 18h30 do trabalho. E ele teve que conviver com todo mundo. Então, eu imagino o quanto de conflito pode ter ocorrido na pandemia. E a gente fala também das empresas hoje, né? Como é que a gente faz para resolver conflitos internos? Conflitos da nossa equipe. E que precisa ser resolvido.
E assim, veja, você tem um agravante na pandemia, que é o seguinte, ou seja, nós estamos falando de uma pandemia. Então, por exemplo, nós estávamos ali convivendo, né? E de repente o pai de alguém morria, Nossa. o irmão de alguém morria, o irmão, a Sim. esposa, Sim. não é? Um filho. Então, Sim. assim... O emocional... o emocional em abalado, frangalhos, isso abalado para Isso todo aí. mundo, né? Então, assim, foi um período desafiador para todo gestor, né? Para todo gestor. Então, assim, como enfrentar essas crises, né? Como enfrentar momentos como esse? Veja, o gestor tem que ir para a guerra. Tá? É nessas horas, veja, na pandemia, nós, na empresa onde eu estou hoje, somos 3 diretores gerais, digamos assim, né? O presidente, né, o proprietário, e mais 2 diretores. Veja, todos os dias nós trabalhamos. Na pandemia, todos os dias nós saímos de casa, certo? Para estar ali à frente do negócio. Então, assim, só isso já trazia eu não diria uma segurança, porque estava todo mundo vulnerável, mas assim, já traria já trouxe um sentimento de dizer assim, poxa, vamos lá, vamos enfrentar isso juntos. Equipe, né? Vamos enfrentar isso juntos. Tanto é que quando nós tivemos Covid, os 3 tiveram... Coisa linda. Os 3 tiveram ao mesmo tempo. Né? E os 3 quase morreram, né? Graças a Deus sobreviveram. Já pensou? É isso aí. Sobreviveram. E veja que interessante, né? Mas somente esse comportamento de dizer assim, não, vamos lá, tô saindo de casa e vamos para a guerra. Né? Então, assim, veja, eu lembro que na pandemia a gente almoçava na empresa todos os dias. A gente chegava para trabalhar, a gente sabia o que estava se passando, né? A gente atuava para minimizar essa dor, digamos assim, nos colaboradores. Tensão, né? De Não sabe o que estava acontecendo. Exatamente. Mas nós estávamos ali presentes. Tá? Então, assim, isso é um diferencial em situações de crise como essa. E veja o que aconteceu, né? Pegando esse exemplo da pandemia. Quando nós pegamos Covid, né? Que foi em sequência, assim, eu adoeci numa quinta-feira, tardezinha. No domingo, Alberto e Felipe estavam também, a gente se falando, ó, também eu tô com Covid, enfim, foi todo mundo, né, hospitalizado, enfim. A equipe assumiu a operação. A equipe assumiu a operação e rodou direitinho, perfeito, sabe? Então, assim, ou seja, e eu lembro isso, assim, com alegria muito grande, não é? Porque, veja, os gestores estavam ali e quando a gente voltou, eles foram, né? Não, porque quando vocês estavam no hospital, né, estavam afastados, eu tomei a frente disso, eu fiz aquilo e fulano de tal, vamos sentar aqui, vamos conversar, porque não está nenhum dos 3 aqui, como a gente vai resolver isso, como a gente vai resolver aqui. E todo mundo se ajudou nesse sentido. Tá? Então, assim, é importante para momentos como esse, para momentos de crise, empatia também. Sim. Não é de você dizer assim, não, simplesmente larga assim, não. Não é minha obrigação. Exatamente, mas assim, eu preciso assumir também a responsabilidade sobre isso. Né? Porque gerir pessoas não é somente dizer assim, faça isso ou faça aquilo. Né? Não é só isso. Você exerce também uma responsabilidade, até uma função social sobre aquela pessoa que trabalha ali com você. Né? Ela está sob o seu comando, mas assim, o trabalho dela, ou seja, estar com ela ali faz parte do seu modo de, digamos assim, de cuidar de alguém. É cuidar de alguém também. Né? Cuidar do colaborador também. Né? Então, assim, isso fez toda a diferença na pandemia. Eu tenho certeza que para os condomínios, para diversos setores, foi algo assim que pegou todo mundo de surpresa, com demandas que a gente nem imaginava Exatamente. que tinha. Não é? E assim, as pessoas em casa, enfim, né? Foi um desafio para todo mundo. O papo tá muito bom, mas a gente vai ter que parar para fazer o bloco 2, porque esse assunto é um assunto que tem bastante conteúdo, é interessante a gente abordar. Sim. E aí eu gostaria de agradecer a Live Portaria Remota e a Ultracló pelo oferecimento desse programa. E toda segunda-feira, às 11 horas, um vídeo novo no canal Papo Reto com Lorena. João Paulo,
segura, segundo bloco. A gente não vai mudar de roupa, tá, gente? Vai ser a mesma roupa aqui. Você vai ver a gente na próxima segunda-feira, no bloco 2, com mais novidades para você sobre gestão de pessoas. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.